Você sabe contar até 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E até 20. E até 30. E até 1 milhão. Se você está aprendendo a falar inglês por conta própria, ou até mesmo em uma escola ou num curso de inglês, eu tenho certeza que os números é um desafio ou já foi um desafio para você. Mas pode deixar, você não está sozinho nessa. A maioria dos alunos apresentam dificuldade nos números. E isso basicamente tem 2 motivos. Primeiro, não foi dada devida atenção a esse conteúdo. E segundo, é porque esses carinhas são muito difíceis de serem entendidos durante uma conversação. Você pode até entender se alguém falar I am 28 years old. Mas e se alguém falar There are 27,347 people in that city? E aí, entendeu? Então se você quer aprender do zero como funcionam os números em inglês, ou se você já sabe um pouco, mas quer aprofundar no assunto e entender até como conseguir escutar com mais facilidade, pega seu papel e caneta, prepara as anotações aí, deixa o dedo do like para poder ajudar esse canal a crescer cada vez mais, se inscreve nele também para poder receber os vídeos das aulas aqui assim que elas saírem e bora para a aula. Primeiro, a gente precisa entender que os números em inglês eles são formados por uma junção de prefixo e sufixo. O prefixo é aquela parte que acompanha o começo da palavra e o sufixo é aquela parte que acompanha o final da palavra. E todos os números, com exceção dos 12 primeiros, vão seguir uma regra de prefixo e sufixo. Então, o nosso trabalho aqui é entender cada um deles e quando utilizar cada um deles. Então, para começar, a primeira coisa que devemos fazer é aprender os 12 primeiros números. Aliás, porque são eles que têm o nome próprio, que não segue essa regra de prefixo e sufixo. Já adiantando, se você já sabe esses 12 números, mesmo assim, eu recomendo que você não pule essa parte, porque eu vou dar algumas dicas e alguns macetes em relação a esses números. Então, começando aqui, indo para o nosso quadro, vamos entender como funciona todos os primeiros 12 números. E eles são, em português ainda, do 1 até o 10, e depois o 11 e o 12. Começando aqui então com os números do 1 até o 10. Você provavelmente já viu eles em algum lugar, então eu vou passar um pouquinho mais rápido. Porém, acompanha muito a pronúncia e tenta repetir exatamente o que eu estou falando. Então vamos lá, do 1 ao 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seguindo aqui para o 11 e o 12, 11, 12. Esses são os 12 primeiros números. O Excel aqui corrigiu, o tempo, colocou um N no lugar do N, mas aqui 10 é com N, ok? Qual que é uma coisa que muitas pessoas agarram o tempo bom porque acham que é uma coisa maluca, que é um bicho de 7 cabeças? É a pronúncia do número 3, porque tem esse TH aqui. Porque em inglês, quando você pronuncia sem esse TH, você está falando a palavra tree, que seria a palavra árvore em inglês. Se você for reparar aqui, só tem o H diferente. Então aqui nós temos o tree e aqui nós temos o three, ok? O número 3. Ao mesmo tempo que eu entendo que realmente é importante a gente aprender a diferença entre essas duas palavras, eu não acho que você deve gastar muita energia aqui. Porque é algo tão pequeno que não vai fazer muita diferença na sua conversação, que às vezes não vale a pena a gente gastar tanta energia aqui. Teacher, mas se quando eu estiver falando com o nativo, eu falar tree, I imagine three. Então, eu preciso te dizer uma coisa. Se por algum motivo você pronunciar errado e falar a palavra árvore ao invés da palavra número 3, o nativo vai te entender normalmente, porque em nenhum momento vai passar pela cabeça dele que ele tem árvores, carros, ao invés de 3 carros. Então, apesar de estar errado, sim, a pessoa vai te entender. Isso não tem problema nenhum. Mas eu gosto sim de explicar como funciona a pronúncia do número 3. E ela é bem fácil. Quer dizer, ela é fácil, só que leva tempo para você aprender. Toda vez que você for pronunciar esse número ou muitas outras palavras com TH, você tem que pronunciar ela com a língua saindo para fora da boca. Então, não é tree. O jeito certo de falar é three. É estranho, mas a língua sai da boca. E se você tá duvidando de mim, repara em algum filme ou alguma série, quando algum nativo estiver falando, ou como que eles colocam a língua para fora da boca várias vezes. We think there's work to be done at the
Mas como eu mencionei, não fica muito preocupado. É uma coisa que leva tempo, tá? Mas é importante você lembrar que toda vez que você falar o número 3, a língua tem que sair da boca. Tá, entendido agora os 12 primeiros números, vamos agora para os próximos. E os próximos números são aqueles que vão do 13 até o número 20. São esses primeiros aqui 8 números, né? Que é do 13 até o 20. Todos eles vão ter uma terminação diferente, que você, essa terminação, sim, aqui. Todos eles, então, vai ter o sufixo sim. Ah, e o começo? E o prefixo? É muito tranquilo, porque esses números aqui, do 2 até o 9, eles têm também os seus prefixos. Lembrando que prefixo é aquela parte lá que vai no começo da palavra, né? Prefixo. E quais são eles? Do 2, o prefixo é o twen. Do 3, é o ter. Do 4, é o próprio número 4. Do 5, é o fifth. Do 6, é o six. Do 7, é o seven, é o próprio número 7. No 8, é igual ao número 8 por esse T. E do 9, também, né, é igual ao número 9 normal. Então, nós temos que ficar atento ao twen, third, fifth, eighth. Sem o T, né? Sem essa pronúncia do 8 aqui. Eu não quero que você fique decorando esses prefixos aqui de forma isolada. É muito mais efetivo se a gente for ficar decorando eles já junto aqui, né, com o sufixo, que é a terminação. Então, vamos lá. 11 e 12, 11, 12. E como seria o 13? Então, a gente vai juntar as duas coisas. O ter com a terminação tin, ficando 13. E o 4? É o for com a terminação tin, 14, dando origem ao número 14. 14, né? É o 4, né? Porém, aqui que nós estamos falando 14, né? Porque tem um prefixo 4, com terminação tin, ficaria 14, 14. Próximo aqui é o número 15. Se você já entendeu, basta juntar aqui o fifth com a terminação tin. Os 16, 16. O 17, 17. O 18, A com terminação tin, 18. E o 19, 9, que é o 9 com terminação tin. Então, aqui nós temos todos os números do 13 até o 19, porque todos eles têm essa terminação tin com esses começos aqui, com esses prefixos. Então, vamos repetir junto agora todos esses números, do 11 até o 19. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, esses são os números do 11 até o 19. Como que funcionaria os números do 20 em diante? Para entender esse funcionamento, a gente vai dividir agora aqui para entender as dezenas. As dezenas têm uma terminação diferente. Elas têm uma terminação com o ti. Repare que é diferente de tin, que é um som long. Aqui então nós vamos ter o ti. Esse aqui a gente vai usar para os números, como por exemplo o 20 e todos os números com terminação 0 até o 90. 20, 30, 40, né? Em sequência até o 90. E como vai funcionar? Nós vamos pegar o mesmo prefixo que a gente já aprendeu, que são esses conjuntinhos aqui, só que agora a gente vai colocar a terminação ti, ao invés da terminação tin. Então, o 20, por exemplo, seria twenty. O 30, thirty. E o 40, forty. O 50, fifty. O 60, sixty. O 70,
70, 80, 80 e o 90, 90. Todos eles, então, utilizando desse prefixo com a terminação T, do 20 até o 90, né? A gente está andando aqui de 10 em 10. E aqui é legal a gente bater um papinho sobre a pronúncia. Por quê? Eu pronunciei do que eu posso, assim, T, para você conseguir ouvir bastante ele e ver que ele está lá. Mas em muitas pronúncias ele não é pronunciado, tá? Eu particularmente não gosto de pronunciar eles alguns números, porque tende a ser mais a pronúncia americana. Não que eu goste mais da pronúncia americana, porém ela é a que mais se assemelha à pronúncia global. Essa pronúncia global é a pronúncia, é o sotaque, né? De pessoas que não são nativos americanos ou nativos britânicos ou qualquer outro país que fala inglês, mas aprenderam inglês. E esse sotaque tende a ir mais para o inglês americano. E é justamente por isso que eu prefiro ele. Então aqui, quando a gente for pronunciar o 20, que seria o 20, aí vai pronunciar ele quase como se esse T aqui ele fosse mudo. Como se fosse apenas um N e um Y. Ficando 20. O 30, a mesma coisa. Como se esse T aqui ele fosse mudo. Ficando 30. O 40 seria 40. Também como se esse T fosse mudo. Ok? O 50 a gente vai pronunciar normal. Até porque se eu fosse ignorar o T, ia ficar como 50. Né? Ia ficar um pouco estranho. Então aqui o T ele é pronunciado assim, ficando 50. A mesma coisa acontece com o 60, né? 60. Para o 70, 70. E aqui o T no 80, ele vai ter o som de E também. Ficando com 80. E o 90, para finalizar, 90. Como se fosse realmente o TY normal. Então todos os números do 20 até o 90, com essa pronúncia ficaria 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vale lembrar que essa pronúncia não é obrigação, tá? Se você quiser pronunciar T para todos eles, não tem problema nenhum. Você vai ser entendível igual, ninguém vai te julgar, não vai ter errado. Pronuncie da forma que fique mais confortável para você. Não vai nessa de querer pronunciar assim como tal país ou tal pessoa pronuncia, porque você não precisa disso. Você é um brasileiro, está aprendendo inglês aqui no Brasil. Então não tem nenhum problema você pronunciar do jeito que você achar melhor. Entendido até aqui, agora a gente consegue fazer todos os números do 1 até o 99. Como assim? Vamos pegar o número 47. O 47 nada mais é do que o número 40 com o número 7. Né? 40 mais 7, 47. Então basta a gente pegar e escrever esses números como se eles estivessem sozinhos, para você conseguir escrever qualquer número. Por exemplo, como que é o 40? O 40 a gente já aprendeu aqui, ó. 40. Então, 40. E o 7, a gente aprendeu aqui, que é o 7. Então, o 47 vai ficar 47. 47. Aqui você pode colocar o hífen ou não, tá? Muitas pessoas colocam, muitas pessoas não colocam. Fica a seu critério. Eu, particularmente, acho que quanto menos coisa eu colocar, eu acho melhor. É mais fácil de escrever, fica mais fácil de falar. Então eu prefiro não colocar. Outro exemplo, o número 98. 98 nada mais é do que o número 90 junto no número 8. Que a gente pode falar 8 aqui, né? O 8 a gente já aprendeu o que é o 8. Olhando aqui. E o 90, que a gente já aprendeu que é o 90. Então, 98, vamos juntar as duas coisas, vai ficar 98. Então, é muito tranquilo, basta a gente somar essas duas coisas. E se você realmente entendeu, comenta aqui embaixo. Como é que eu vou falar, então, o número 24? Como que eu falo o número 24?
Escreve aqui embaixo nos comentários de uma forma extensa para eu ver se você realmente está entendendo até aqui e para poder eu também entender como que está o seu entendimento, para ver se eu realmente preciso melhorar algum ponto de explicação ou não. Vai me ajudar muito. Então, com todos os números do 1 até o 99 entendidos, agora a gente vai partir para os outros números. Agora, para entender todos os outros números, ou seja, do 100 em diante, a gente tem que lembrar mais duas palavrinhas apenas, porque com essas duas a gente vai conseguir falar qualquer outro número. E essas palavrinhas são 100 e 1000. O 100, que significa 00, e o 1000, que é 000, que são 3 zeros. A gente vai usar apenas essas duas palavrinhas aqui extras para conseguir falar qualquer outro número em inglês. Duvida? Olha só. Como que eu vou falar o número 100 em inglês? O 100 nada mais é do que um 1 com 2 zeros. Um 1, aí já sabe que é o 1, então ficaria 1, 2 zeros, terminação 100. Basicamente isso. 100, 1 com 2 zeros. Ah, e o 400? 4 com 2 zeros, 400. E o 4 com 3 zeros, que seria o 4.000, como é que seria? 4,000. 4,000. Ah, então como que eu vou falar então o 427? 427. Se você tiver dificuldade em falar, você vai dividir ele em 3 números diferentes, que é o 400, o 20 e o 7. 400, a gente já viu que é o 400. O 20, 20, então você vai parar aqui, ó, o 20, opa, aqui em cima, 20, prefixo 20, terminação T, com o termo mútuo, 20, e o 7 normal, né, que é o 7. Então, 427, 427. Algumas pessoas gostam de colocar aqui 427. 427. Mas, novamente, isso aqui é opcional. Você coloca se você quiser. Eu, novamente, não gosto de colocar, porque, na minha opinião, quanto menor, melhor. Fica mais eficiente a fala do número. E os números que vão de 1000 em diante? Como seria 5.942? 5.942. Vamos dividir para ficar mais fácil de entender. 5.942. 5.000, que é o 5 com 3 zeros. 5,000. 9 com 2 zeros. 900. Com 2 zeros aqui, né? Que é o 100. 40, que a gente já viu aqui, ó. 40. E, por fim, tchau. Número 2, né? Então, 5.942. 5,942. 5,942. 5.942. Então, pronto. Agora a gente consegue falar qualquer número em inglês. Mas, se você acha que acabou por aqui, sinto dizer, ainda tem uma parte muito importante que a gente tem que aprender. E essa parte é a parte de inglês real, inglês do dia a dia. Porque é muito chato, toda hora que eu vou falar algum número grande, eu tenho que ficar lá falando número extenso, né? 5,942. É uma chatice ficar falando isso o tempo todo. Por isso que no inglês existem alguns macetes na hora de falar os números. E a gente vai aprender aqui agora 3 deles, que são 3 macetes muito importantes. O primeiro, quando a gente for falar de números que terminam com 00. Todos os números que terminam com 00, a gente pode falar como sendo 100. E isso, sim, são todos os números. Como assim? Esse número aqui, que seria 1.400, a gente pode olhar ele como sendo 1000, que é 1.000, 1 com 3 zeros, né? 400. 1,400. Assim como nós também podemos olhar esse número, né, como se fosse o 14 com 2 zeros. O 14 a gente sabe que é o 14, né? Então a gente poderia falar 14, que é o 14, com 2 zeros. 1400.
hundred, 14 com 2 zeros, né? E, novamente, isso se aplica para qualquer número. Olha só, o 2000. Eu posso falar 2000, que é o 2 com 3 zeros, ficando 2000, ou eu posso olhar ele como se fosse o 20 com 2 zeros. 20, que é o número 20, que a gente está olhando aqui, com 2 zeros. 200. 200 or 2000. As duas formas são corretas de serem utilizadas. Outro macete são para os números, que são os anos em que nós nascemos. Eu vou até pegar um espaço diferente para poder falar deles. Eu, por exemplo, nasci no ano de 1996. Eu sou um jovem adulto, estou novinho ainda. Se eu for falar esse número aqui da forma que a gente aprendeu, que é a forma certa, tá? A forma correta, eu iria falar 1 com 3 zeros, o 9 com 2 zeros, o 9 com 1 zero e o 6. 1996. Então, olha só como vai ficar extenso. 1996. 1996. Que número grande pra caramba vai ficar. Para poder ajeitar isso, a gente pode falar esse número 1996 como se fossem dois números separados. Como se fosse o 19 e o 96. 1996, ao invés de falar 1996. Então eu vou falar 19, que é o 19, 96. 96. Olha só como que é muito mais fácil. Ao invés de você falar, então, 1996, você pode muito bem falar 1996. 1996. É muito mais eficiente, né? Por exemplo, vamos falar um número aqui, sei lá, 1845. Seguindo essa forma, eu posso falar 1845. 18, que é o 18, 40, que eu escrevi errado, 45, 45. Muito mais eficiente do que eu falar 1845, que seria 1845. 1845. Muito mais eficiente falar 1845. 1845. Porém, isso aqui é mais comum de ser utilizado até o número 1999. Do número 2000 em diante, a gente vai falar pela forma extensa normal. Por quê? Quando a gente fala pela forma extensa normal, ela fica mais rápido. Por exemplo, nós estamos no ano de 2024. Então, 2024 é só você falar normalmente 2024. 2024. 2024. 2024. Fica mais fácil. Mas também aqui é muito legal a gente falar, de pontuar que isso aqui não é uma regra. Você não deve falar assim porque você acha que é uma regra. As pessoas tendem a usar desse jeito os números porque fica mais rápido para poder falar apenas. Não quer dizer que é uma regra, tá? Você pode falar tanto de um jeito quanto do outro. Fica mais confortável para você, porque todo mundo vai te entender normalmente, você usando de uma forma ou de outra, e ninguém vai te julgar, vai ficar achando que é diferente nem nada. E, por fim, a última informação necessária aqui para a gente acabar todas as informações referentes aos números em inglês é referente ao número zero. Por que o número zero? Porque esse número ele é muito importante pelo fato de que ele tem um apelido em inglês. Sim, um apelido. A gente faz algo parecido, porém, com o número 6. A gente não fala que o número 6 é o número 6. 6. Ah, qual o seu número de telefone? 3226. Qual o seu apartamento? 264. A gente chama o número 6 de 6. O zero também tem o seu apelido, tá? O apelido do zero é o Ou. Aposto que não sabia dessa, né? Tenho certeza que você está aí agora olhando. Como assim que fala isso? Zeta te dizer, isso é muito comum em inglês. E isso foi um pesadelo para mim, para muitas pessoas que estavam aprendendo inglês, né? Porque quando eles estão aprendendo, ninguém me fala isso. E quando eu vi um nativo falando isso, pela primeira vez, eu achei que ele estava se machucando, por que ele está falando isso? Ele não quer falar o número que está ali, como se fosse uma emissão do número.
Não, é apenas o número 0. Então, por exemplo, quando você quer falar que você mora num apartamento 203, você pode falar que mora no apartamento 203. 203. 203. 203. Eu moro no apartamento 203. 203, que é o apartamento que eu moro. E isso funciona até para os anos, né? Por exemplo, tal coisa aconteceu no ano de 507. Tal coisa aconteceu no ano de 507. 507. Tal coisa aconteceu no ano de 507. É muito mais rápido falar assim do que ficar falando normalmente, né? 507. 507. 507. Você pode usar isso aqui para os anos, para número de apartamento, número de telefone, basicamente para tudo, tá? Quando você vai falar número a número, claro. Quando você vai falar número por número, aí sim que você pode usar tu ou para se referir ao número 0. Se você não for usar número a número, você pode ter também o número 0, que é bastante comum de ser utilizado na matemática, por exemplo, a gente fala o número 0, mas no dia a dia, ou. Então, se você vê esse ou, não se assuste, é apenas o número 0. E essa foi a super aula de como funcionam os números em inglês. Foi bastante conteúdo, eu sei, mas é um conteúdo muito importante. E eu espero que você tenha entendido e tenha feito as suas anotações. Porque você vê tudo que a gente passou aqui e não praticar, não colocar em prática, não serve de nada. Você vai acabar esquecendo isso. Então, toda vez que você vê o número aí por aí na sua escola, faculdade, no seu trabalho, tanto faz, tenta pensar qual seria esse número em inglês. Use todas as formas possíveis que nós ensinamos aqui para poder praticar todas elas. Porque quando você conseguir entender e conseguir usar todas as formas possíveis, vai ser muito mais fácil de você ouvir elas quando estiver conversando com algum nativo, por exemplo, ou quando estiver vendo algum filme. E como sempre, se ficou alguma dúvida, por favor, não esqueça de colocar aqui embaixo. Eu vou fazer questão de tentar responder todas as dúvidas possíveis e toda dúvida é muito valiosa. E também, claro, não se esqueça de deixar o dedo no like aqui e se inscrever no canal para ajudar a gente a levar conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!